Vamos abrir a Santa Palavra de Deus, ainda em Gênesis 35. Nós vamos ler a partir do verso de número 9 até o verso 22. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler até o final do capítulo, até o verso número 29. Então, Gênesis 35, vamos começar no verso 9. Vindo Jacó a Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, já não te chamarão Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio de dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, servo de Raquel, e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abrão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Vamos orar. Nosso Deus, que está a tua palavra, queremos nesta hora, Senhor, suplicar a bênção do teu Espírito Santo, a assistência dele, a graça necessária para pregarmos a tua palavra. Vem, Senhor Deus, e aquilo que colocaste no meu coração, agora, Senhor, pelo teu Espírito, comunica ao coração do teu povo e opera aquela manifestação de Espírito e poder nos corações. Ser glorificado, e Jesus Cristo seja exaltado, manifesto em glória aos corações nesta manhã. Perdoa os nossos pecados. Suplicamos assim no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria nesta manhã de tratar de um assunto que não está somente aqui nesse texto, mas em outros textos, mas que Deus colocou em meu coração, que quero compartilhar com os irmãos. E que fala exatamente de uma coisa que é própria da providência de Deus.
E que nós, como crentes e que cremos na soberania de Deus, que opera através da sua providência, precisamos firmar em nosso coração. Porque Deus não age conforme nós pensamos e imaginamos. Certamente você já ouviu pessoas dizerem: Deus escreve por linhas tortas. Certo por linhas tortas, não é? Deus escreve certo por linhas tortas. Então a gente não, Deus sempre escreve certo. Mas o que o povo quer dizer com isso, com esse ditado, é que nas adversidades, nas coisas estranhas que acontecem, Deus está escrevendo exatamente o que sempre quis escrever, está manifestando a sua vontade através daquilo que nós achamos errado, estranho. Mas é exatamente aí que Deus está agindo e manifestando a sua vontade e o seu propósito soberano através da providência. E nós precisamos fazer essa leitura e consolar o nosso coração com isso. Não é que vamos então sentir alegria nas adversidades, no sentido de aprovar as coisas erradas, mas entender que, desejando fazer o certo, aquilo que Deus ordena, quando acontece o contrário, que nós possamos deixar isto nos cuidados da providência de Deus, porque Ele usa estas adversidades para realizar a sua vontade. E é isso que nós vamos ver aqui na vida de Jacó, né? Se nós considerarmos isso. Quero que preste atenção. Quem estiver com sono, em nome de Jesus, afasta esse sono aí, para que você não perca o que Deus vai falar agora. Presta atenção. Meus irmãos, vamos considerar aqui a vida de Jacó. Vamos voltar um pouco e lembrar que ele se apaixonou por Raquel. Vamos começar aí. E ele ficou encantado com Raquel. Que coisa linda, Raquel, não é? Mas nós sabemos que quando foi se casar, o pai deu a filha mais velha, Lia. E ele ficou revoltado, ficou muito chateado, ficou muito revoltado. Não foi isso combinado e tal, não é? Mas hoje nós que já estamos estudando, percebemos que Lia era muito mais consagrada que Raquel. Era de fato, apesar dos olhos baços, era alguém que amava de fato ao Senhor, que cria e confiava no Senhor. Já tivemos a oportunidade de dizer isso. Raquel já não. Espiritualmente, Lia superava em muito a sua irmã Raquel em consagração. E Jacó, que fez toda aquela questão, encantado pelo menos plástica de Raquel, não podia ver que Deus tinha um propósito, era com Lia. Nós vemos que aqui houve o falecimento de Raquel. Isso lhe foi muito penoso, porque o filho lhe nasceu, mas a alma lhe saiu. E foi muito penoso ao coração também de Jacó. No entanto, diz Calvino, é interessante, que Deus estava, de certa forma, corrigindo esta distorção na mente e no coração do seu servo, não é? Que estava dando muito mais preferência a Raquel e penalizando, inclusive Lia, nas suas atenções e o que ele não devia fazer. Mas Deus lhe tira as delícias dos seus olhos, porque prezava no seu coração como a coisa mais importante, não é, na sua vida. Mas lembre-se, meus irmãos, qual é o propósito de Deus com Abraão? Qual é o propósito de Deus com Jacó?
propósito de Deus era Cristo. E se nós pensarmos e agora analisarmos, não é de Raquel que vem Cristo, mas de Lia, né? Os filhos de Lia: Rúben, primogênito, Simeão, Levi, Judá. Então é de Lia que vinha Cristo. Então, na adversidade, naquilo que foi tão pesaroso, angustiante, na experiência de Jacó, era o que Deus estava querendo mesmo que acontecesse, visando o seu plano e o seu propósito eterno. Vamos pensar em mais uma coisa que está nesse texto, e que foi uma experiência terrivelmente frustrante para Jacó. Seu primogênito chamava-se Rubens. Era forte, era o primogênito. E Jacó estava certo e seguro que era através deste primogênito, deste moço forte, deste moço bonito, deste moço exuberante, que Deus iria traçar seu propósito com relação às promessas da aliança em Cristo. Lê do engano. O que Rubem faz? Sobe ao leito do seu pai e se prostitui com Bila, que é chamado aqui na Escritura de concubina de Jacó, que era sua mulher legítima, né, serva de Raquel. Quer dizer, aquela sua esperança, expectativa, você já colocou o seu coração em alguma coisa ou em alguém com uma grande expectativa com relação aos propósitos de Deus para você, suas esperanças, e de repente nada. Pelo contrário, um fracasso terrível. Veja Gênesis no capítulo 49, quando ele dá a bênção para os seus filhos antes de morrer. Jacó, no verso de número 3, no verso 3 de 49, de Gênesis 49, fala de Rubem: Rubem, tu és meu primogênito, minha força, és as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. Veja como ele tinha, o que ele pensava de Rubem, o que ele esperava de Rubem. O mais excelente em poder, impetuoso como a água. Jacó estava certo, é este o escolhido de Deus. Mas não serás mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subindo à minha cama. Então, não era. Quer dizer, na verdade, Deus tinha seus propósitos em outra pessoa. Era Judá. Agora, se nós pensarmos em Judá, mais para frente um pouquinho, você vai ver que Judá se afasta. Judá vai para outro lugar. Veja o capítulo 38, o verso 1, diz assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos, se hospedou na casa de uma adulamita chamado Ira. Bom, isso deve ter sido pesaroso para Jacó também. Quer dizer, um filho se afasta dos irmãos, da família dele, vai embora, vai morar em outro lugar, se hospeda na casa de uma pessoa lá estrangeira, né? Que horror, que angústia, que aflição para o homem de Deus. E se a gente também olhar, diz, mas não era Judá que era o escolhido e que Deus, pelo qual viria Cristo, né? Que coisa horrível que aconteceu. Quer dizer, como é que ele se afasta do povo da aliança, da atmosfera ali, da bênção? Como é que ele se aparta? Então, nós
na nossa visão, achamos que tudo está perdido. Mas, novamente, Deus opera na adversidade seus eternos propósitos. O que acontece? Judá se une à filha de um cananeu, chamado Sua, está aqui no verso número 2, tomou por mulher, e ela deu à luz um filho, e Judá lhe chamou Depois ela teve outro filho e deu o nome de Onã. Nós sabemos o que aconteceu aqui. Esses dois irmãos eram péssimos, um comportamento horroroso. Deus matou logo porque era uma pessoa horrível. Então, esse Onã ficou com a responsabilidade de cumprir a lei antiga de dar descendência ao seu irmão que morreu. Ele chamava-se Onã. Ele devia se unir a Tamar para dar descendência. Acontece que ele não fazia isso. Ele se aproveitava sexualmente, mas jogava a semente, deixava a semente cair fora e não para produzir, para dar a descendência. Era esperto, desobediente. E Deus providencia através de uma coisa horrorosa, um incesto, uma coisa estranha. Tamar está esperando e passa o tempo e nada. Morre também Onã, e então fica a promessa de dar um outro para ela, para produzir a semente, nada. Resultado: sai Judá, Tamar se veste de prostituta, se deita com seu sogro, sem ele saber, achando que ela é uma prostituta, está disfarçada. Na verdade era sua nora, e ela concebe também gêmeos, concebe gêmeos. E a luta é interessante, se você acompanhar aqui o que acontece no momento do seu parto. Verso 27. Aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando a mão, atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro. Ela disse: como rompeste a saída? Ele chamou Pérez, ou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, lhe chamaram Zera. Bom, essa preocupação, botaram logo uma fitinha para dizer: não, esse foi o primeiro, porque era aquela, quem será o herdeiro e tal. Nada disso. Quem era o herdeiro era Pérez e não Zera. O fiozinho encarnado não adiantou de nada. Cristo vem de Pérez e não de Zera. E nessa situação vexatória, tão triste para Jacó, no entanto, Deus, pela sua providência, estava operando através desse desatino de Tamar, dessa situação triste e decepcionante para Jacó. Então, nós percebemos como Deus age através destas decepções, destes fracassos, destas tristezas, pela sua providência santa, a sua vontade e o seu propósito glorioso.
Foi penoso para Jacó sepultar a sua amada, a delícia dos seus olhos. Ela, antes de expirar, deu um nome ao filho que iria nascer de Benoni, que quer dizer filho das minhas aflições. Mas o pai não quis que esse estigma ficasse no seu filho, e nem que para o resto da sua vida aquele filho lhe lembrasse a dor do seu coração de perder sua amada, e mudou o seu nome para Benjamim, filho da minha mão direita. No entanto, Deus estava operando o seu propósito eterno nas aflições, nas tristezas, nas decepções, nos fracassos. Quem pode entender e compreender os mistérios do Senhor? Mais tarde, chega o momento dele sepultar seu pai. Na verdade, há uma antecipação no relato. Isaac morreu ainda depois que Jacó já tinha sido levado para o Egito, uns 14 anos pelo menos depois, mas está aqui relatado antes, né? É para compor esse quadro de tristeza e de decepções e de aflições que Jacó tinha que experimentar. Ele elege um pilar quando Deus aparece a ele em Betel, com grande júbilo no seu coração. Deus lhe proclama ser o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e reafirma suas promessas, repete estas promessas gloriosas da aliança para animar Jacó. Mas logo depois ele tem que construir um pilar de tristeza no lugar onde Raquel morreu, no caminho de Efrata. E daqui para frente a vida de Jacó é permeada de aflições. Logo depois ele tem que sepultar seu pai, mas antes seu filho fora, segundo as informações que recebera, destroçado por feras. Ele não sabia que na verdade José estava vivo e que fora colocado naquela cova, depois levado pelos beduínos e caravanas para o Egito. Ele recebeu as vestes ensanguentadas e a informação de que seu filho teria sido dilacerado por feras. Então, no seu coração havia dor, tristeza. Mas Deus é quem estava operando isso. Na maior tristeza, na maior das aflições, Deus estava operando um livramento e, na verdade, estava preparando um livramento para toda a sua família, porque logo em seguida veio uma fome terrível, não é? E nós sabemos a história que vamos estudar com carinho daqui a pouco, de José, e como José mesmo compreendeu que foi pelo propósito de Deus. Ele disse aos seus irmãos: olha, não chorem não, porque foi por Deus mesmo que eu vim, foi para livramento da nossa casa. José compreende a providência de Deus em todo aquele sofrimento, mas Jacó estava angustiado e aflito, e no maior do seu sofrimento e das suas dores, Deus estava operando o seu propósito soberano e gracioso para com ele, para com sua família e para com o seu plano eterno em Cristo Jesus. Quando Jacó chega diante de Faraó, Faraó faz a pergunta normal que se faz para um ancião: quantos anos você tem? E a resposta de Jacó, é a resposta de alguém que era mais experimentado nas aflições e nas dores. Ele disse: poucos e maus.
foram os dias do teu servo. Então, Jacó experimentou grandes aflições, mas o que eu quero nesta manhã aqui ressaltar é a soberania de Deus, o seu propósito eterno em operar nas adversidades, realizando o seu plano glorioso, que na verdade seria uma bênção para Jacó e para a igreja do Senhor. Meus irmãos, o que é que você tem passado? Quantos anos você tem? Talvez sua resposta seja poucos e maus. Quantas aflições, quantos problemas, quantas angústias, quantos porquês, quantas interrogações, em que você não compreende e não entende por que as coisas tiveram que ser assim. Por quê? Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido tão melhor, talvez você diga. Por que eu teria que passar por isso? Eu quero dizer, a Bíblia, a palavra nos ensina que Deus é soberano. E que Deus se aproveita, isto é, Deus é gracioso o suficiente para tornar as nossas aflições, nossos fracassos, até mesmo nossas desobediências, por sua graça. Deus é poderoso de operar através delas e realizar seu propósito glorioso e eterno. Eu não estou fazendo apologia de erro, de desobediência, de pecado, de fracassos, mas eu estou querendo trazer a consolação da parte do Senhor para você, meu irmão, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que marcha e que enfrenta aflições, decepções e fracassos. Deus é gracioso e misericordioso, e os seus planos jamais poderão ser frustrados. Pelo contrário, Ele usa essas aflições, Ele usa esses fracassos. Deus escreve de um modo glorioso o seu propósito eterno, amoroso, para com a sua igreja, para com o seu povo, e guarda a sua glória. Eu quero dizer com isso, então, que nós não devemos nos desanimar a olhar para trás e considerar as aflições, fracassos, as coisas que deram errado, segundo o seu parecer, segundo você imaginou que deveria ser e não foi. Entregue isto ao Senhor. Deixa aos cuidados de Deus. Confie nele. Não se deixe vencer pelo desânimo. Continue em oração. E saiba, Deus realiza os seus propósitos eternos. E pense bem, nós nos enganamos nas leituras que fazemos, né? Como Jacó pensou que fosse Raquel, era Lia. Pensou que fosse Rúben, era Judá, né? E tantas outras leituras erradas que nós fazemos, porque Deus se utiliza das coisas mais imprevistas. Ele está por detrás destas coisas que nós não podemos acreditar que Deus possa tirar bênção, mas Ele tira. Então, eu quero exortar os irmãos nesta mensagem, desta manhã, na exposição da experiência de Jacó, e de como Deus operou nas aflições seu propósito glorioso. Descanse em Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Saiba que Deus não pode ser frustrado nos seus propósitos. E que
nas coisas erradas que aconteceram, Deus é poderoso para transformá-las em bênção. Quantos exemplos nas Escrituras? Quando eu penso que Davi errou tão terrivelmente, adulterando e tendo aquela relação com aquela mulher, esposa de Uria, que ele matou. E toda aquela desgraça na vida de um homem tão santo. Que decepção. E pensar que Deus foi tão gracioso e misericordioso para com ele, que desta união Deus suscita a descendência de Cristo. Foi de Betseba que nasceu Salomão e depois então Cristo. Então Deus é poderoso para restaurar e para nos surpreender, operando de forma graciosa e misericordiosa, como que quem tira do lodo a flor mais bela, o lírio do campo. Assim, Deus pode restaurar e operar de forma extraordinária nos nossos fracassos. Sua doença, sua enfermidade, a perda de um ente querido, que você não sabe, não entende por quê. Deus está agindo graciosamente. E aquela figura do tapeceiro é, sem dúvida, a figura que pode nos consolar e nos confortar muito, não é? Você olha o tapeceiro tecendo, e a confusão dos fios e de cores, fiapos para todo canto, e nada tem forma, nada parece fazer sentido. Mas quando ele vira, ele termina a sua obra e vira do avesso, é tudo tão perfeito, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão belo, tudo exato, tudo como devia ser. Assim é o Senhor. Você olha para a sua vida, seus fracassos, para o seu lar, despedaçado, cada um para um canto, gente que foi embora, e tudo, notícias tristes, desastres, todo tipo de amargura, uma confusão. Mas existe um tapeceiro, santo, sábio, justo e bom, glorioso, que pela sua providência está escrevendo a sua história de um modo glorioso, e será maravilhoso, fim glorioso, exato, conforme Ele tem ordenado, para a nossa alegria, para a sua glória. Que Deus, portanto, nos abençoe. Jacó, hoje no céu, pode ver tudo o que se passou e exultar no seu coração, certamente considerando com o Senhor a glória maravilhosa de Cristo, né, da igreja e de todas as coisas que aconteceram, fruto da sua maior aflição. Então, que Deus console o seu coração, encha o seu coração de esperança, e que você possa saber que Deus é poderoso para restaurar e para escrever a história mais linda através das tristezas e decepções e fracassos que cada um de nós pode ter vivido. E é assim que Ele faz. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Vamos ficar em pé, Senhor.